Quer impressionar a sua família tocando o hino 454, o Cidadão do Céu no violino? Então vem comigo. Professor Silva por aqui. Hoje passarei diversas dicas para você dominar nos ensaios e tocadas da CCB. Essa série será incrível e com 500 likes apenas iremos aí trazer para vocês aqui a continuação do curso. Então, senta o dedo. Na aula de hoje, nós abordaremos 6 temas. Primeiro tema, como afinar o violino. Segundo tema, escala de Mi a Mi. Terceiro tema, a gente vai falar sobre técnica de arco. Quarto, hoje a gente vai falar de vibrato. Tá um assunto muito polêmico, mas vamos falar de vibrato. O quinto, exercício para notas com ligaduras. E o sexto, é claro, que é o hino 454. E assim, estaremos mais preparados para o seu ensaio. Vamos iniciar aprendendo como afinar o nosso instrumento. Afinal, não adianta tocar bem se o instrumento está desafinado. Tá? Então, faça a afinação antes de qualquer coisa. Então hoje a gente tem muitos recursos ali para afinar. O próprio celular tem aplicativo, tem aqueles aparelhinhos, tem aqueles de bater o garfo, enfim, tem uma infinidade. Você tem o celular, baixa o aplicativo e está tudo certo. Eu uso o aplicativo Cifra, tá? O Cifra ele é em inglês, tá? Então, por exemplo, lá para mim quando eu der a corda Lá, vai aparecer a letra A. Quando eu der o Ré, vai aparecer o D. E quando eu tocar o Sol, vai aparecer o G. E quando eu der o Mi, vai aparecer a letra E. Tá, então, diferente. Tem alguns aplicativos que tem um pouco diferente, que tem em português já. Quando você passa o Sol, ele marca Sol. Eu tentei localizar, não localizei, mas eu já vi alguns alunos meus que tem todos em português, certo? Então, dá para você baixar o aplicativo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o nome do aplicativo, tá? E as correspondências. Então, vai tocar o violino, afina primeiro. Independente se vai fazer, se vai estudar, se vai praticar exercício, se vai tocar hino, enfim. Por quê? Tu já vai memorizando e jogando informação no seu cérebro da afinação correta das cordas e vai dando altura para ele. O seu cérebro ele é um armazenador de informação. Quando você joga a informação para ele, ele vai armazenando. E a hora que você precisar, ele vai te lembrar, certo? Então vamos lá, como que vai ficar? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então aqui está o meu aplicativo aberto, certo? Quando eu passar aqui a corda Lá, a letra A tem que ficar verde. E aqui o ponteiro, quando está para... vamos dizer, quando está para a direita, está alto. Quando está para a esquerda, está baixo. Então, significa no violino que quando está para a direita, que está mostrando que está alto, tu tem que soltar a corda. E quando está baixo, tu tem que apertar. Eu vou passar a corda Lá, tem que ficar A e verde. Olha lá. Corda Lá tem que estar A e verde. Está afinadíssimo. Agora o Mi vai ser o E e tem que ficar verde. Agora Ré, tem que ficar a letra D, ó. Letra D e o Ré. Agora o Sol é G e tem que ficar verde. Certo? Ah, G e o Sol, certo? Eu já deixei o meu afinado para ganhar um pouco de tempo, mas é simples. Tá baixo, aperta, tá alto, solta. Beleza? Então essa é a maneira de você afinar o violino. Simples e antes de tudo, afina o violino. Na descrição desse vídeo há 2 listas de acessórios de violino com excelente custo-benefício. Para você que quer qualidade sem gastar muito, veja essas 2 listas. Agora é a nossa hora do ensaio. Vamos falar sobre dicas e exercícios para você detonar no ensaio da CCB. Vou passar algumas dicas aqui para você que está começando nos ensaios. Eu já toco nos ensaios, tenho alguma dificuldade nesses pontos. Eu vou te passar algumas coisas que eu fiz e deu certo, beleza? Primeiro ponto, olhar no encarregado. Tem muitos alunos meus que começam no ensaio e ficam com dificuldade. Às vezes o encarregado parou a regência, o aluno continua. Ou cortou, pediu mais alto, ele continua o som normal. Tem uma técnica para isso. A leitura tem que estar sempre na frente do olho. O olho sempre na frente do encarregado. Então o olho bateu aqui, já tem que ler uma pentagrama inteira. 5, 6 notas na frente. Já leu lá, Si, Lá, Sol, Sol, o hino 454. Si, Lá, Sol, Sol, Mi, Já, outro.
já toca isso aqui sem olhar nada. Aí depois, a hora que o seu cérebro fala assim, eu não sei mais, olha de novo, mais 5, 6 notas, olha de novo, tá? Você fazendo isso em casa, você consegue fazer. Coloca lá, quando vai começar a gente já lê a pentagrama inteira. Já leu e já fica com o olho encarregado. Tá tocando lá, mas já tá lá encarregado. A hora que o seu cérebro fala assim, eu não sei qual é a próxima, tu vou dar uma olhadinha ali, já lê o pentagrama, já lê a pentagrama inteira. E é isso, é treino. Como você pode fazer isso em casa? Lê a pentagrama primeiro inteiro e toca de cor. Quando o seu cérebro fala para você, eu não sei mais, dá uma olhadinha ali de novo, só que olha para o lado, olha para o menos binário, certo? Então é um ponto muito importante isso, tá? Porque senão daqui a pouco o encarregado cortou, tá só você lá dando tempo, tá só você aparecendo. Então cuida disso e treine bastante. Outro ponto, staccato, tá? Os irmãos às vezes pedem staccato. Na minha opinião, eu acho bem legal, tá? Porém, para os hinos não acho tão legal. É legal você fazer uma lição. Os hinos às vezes são saco, ainda quando a gente está no ensaio, até vai, no ensaio não tem problema, acho que é interessante. Mas os irmãos deram uma segurada, porque estava virando bagunça. Essa é a minha opinião, tá? É o que a gente chegou até o ouvido da gente, mas enfim, faz parte, tá? Tem gente que exagera, daí acaba cortando todo mundo. Mas enfim, o staccato é um exercício de técnica muito bom, tá? Ele traz muita estabilidade para você, porque tu tens que ter uma habilidade para... Por quê? Ele vai te obrigar a ter uma estabilidade aqui na mão, uma pegada bem certa, porque senão tu não consegue fazer direito, tá? Ou vai pular o arco, ou vai ficar esbarrando, enfim, tá? Então, o staccato hoje deram uma segurada, mas quando pedir, como que se faz o staccato? A mão tem que estar muito bem posicionada. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de técnica de arco também. Então, ó, vai fazer, ó. É bem simples. Coloca o arco na corda, ó. Esse dedo aqui usa bastante, ó. Faça exercícios de um pedido que tu já sabe. E um outro ponto são as dicas ali para você ficar atento, tá? Às vezes o irmão cortou a regência e você... O que você faz? Você cortou a regência e separou. Só que muitos fazem isso aqui, tá? Desce o violino no colo ali e o que acontece? Daqui a pouco o irmão fala, tomar uma vez você faz isso aqui, ó. Aí desafia, aí fica feio. Então fique atento. Parou a orquestra, o irmão dirigiu para a Irmandade para cantar, fica lá e vai fazendo a nota aqui, ó. Porque eu vou pedir para você. Tu já está acompanhando, não tira o arco e nem tira o violino do pescoço, porque é para encaixar de novo e faz aquele negócio aqui até pegar a nota para nós aqui em forma de mão. É feio, então fica atento nos ensaios, para você detonar, para você tocar certinho, fique muito atento a isso. Região para a Irmandade, continua com o violino na posição e vai tocando junto ali. O irmão pediu de volta, porque normalmente acontece ali, daqui a pouco volta aqui, e assim os ensaios, é dinâmica, isso é importante. Tá? Para ver a atenção dos músicos, a atenção da Irmandade, tá? E às vezes para corrigir também algum canto da Irmandade, isso é importante. Então essas são algumas dicas para você ali, tomar cuidado no ensaio e caprichar para sair muito bem feito. Às vezes nos ensaios é tocado a escala harmônica, aquela escala bonita. Então eu vou deixar para vocês o link aqui no card, tá? Para vocês ali acompanharem e ver qual que é a escala que eu estou falando. Então o encarregado normalmente vai pedir para você ali ou tocar a escala de Dó ou a de Mi, 100% natural. Então agora eu vou explicar para vocês como que funciona. A de Dó eu expliquei no meu vídeo anterior, então a de Mi eu vou explicar agora para você tocar junto essa escala, certo? Então é uma escala bem simples e eu vou deixar aqui também passando o dedilhado certinho para você tocar junto, mas eu vou fazer agora. Então 100% natural. Mi natural, Fá natural, Sol natural, Lá solto, primeiro dedo, depois junto, dedo do junto com Si, o Ré e o Mi. Pode ser o Mi aqui ou corda solta, tá? Tanto faz. O Mi depois eu vou voltar, tá? Que é outro que pede na escala ali. Então vou fazer bem lenta para você acompanhar e vai vendo aqui que eu vou deixar todos os dedilhados para você certinho, certo? Então vamos lá? Ó, primeiro dedo na corda Mi, começa a escala, ó.
Então essa é a escala de Mi que o encarregado vai pedir para você fazer, ou a de Dó, 100% natural, certo? Então é bem simples, acompanha comigo e faz junto comigo para conferir a afinação. É muito comum que os violinistas ali, que está iniciando, ou que já está no começo, enfim, até alguns já experientes também, às vezes dá essa falhada ali na hora de passar o arco, tá? Às vezes não movimenta só o antebraço, movimenta o braço inteiro. Aí quando você faz esse exercício aqui, o arco às vezes, ó, quando você faz só o antebraço, você passa dentro do que é o correto, dentro desses dois espaços. Então, mas quando você movimenta o braço inteiro, olha para vocês verem, ó. Vocês já viram o violinista fazer isso? Porque ele está fazendo o movimento errado. Ao invés de ele mexer só o antebraço, que é só isso aqui, ó, só o antebraço, do cotovelo para frente, certo? Ele mexe o braço aqui, ó, do ombro para baixo. Então isso está errado. Então corrija. Pega na corda sol aqui, ó, mexe só o antebraço. Pega do talão, ó. Como corrigir isso, tá? É você fazer o exercício, às vezes, encostado no cotovelo na parede. E você é obrigado a fazer isso aqui, ó. Você é obrigado. Então encoste numa parede e pega o violino aqui e faz isso aqui, ó. Aí você faz isso, ó. Você não vai conseguir fazer isso aqui. Então encoste numa parede qualquer e faça esse exercício. É automático, tá? Movimentou aqui, o arco vai descer, certo? Então, pega essa dica e cuide, faça esse exercício que eu passei para vocês para corrigir isso aí, porque é muito feio. Sem dizer que vai enchendo de brilho no espelho aqui, que é por uma cola ali também, que não é bem legal, certo? Então, fica a dica. Lembrando que na descrição tem o link do grupo do WhatsApp, onde lá vai ter todo o material de apoio, PDF para você imprimir ali e praticar depois. E lembrar também, porque às vezes existe a aula aqui, ela é bem extensa e aí tu não consegue lembrar de tudo. E nesse PDF vai ter todo o conteúdo ali de apoio para você. Se você quer fazer aulas particulares de violino no conforto da sua casa, ou até mesmo se preparar para um teste banco de jogos de oficialização, é só você escanear esse QR Code e nos chama no WhatsApp que iremos ali agendar uma aula experimental gratuita para você. Vamos lá, vou explicar um pouco para vocês como é o vibrato, tá? Vou dar uma explicação breve, mas eu vou trazer mais aulas ali especificamente de vibrato. Então eu já vou dar uma iniciativa para vocês ir estudando e logo trago mais ali detalhes para você de vibrato, porque é bem complexo, tá? Então assim, tem várias técnicas, enfim. Eu vou explicar o jeito que eu aprendi para vocês e é o que eu passo para os meus alunos, certo? Bem rápido, mas depois eu trago para vocês ali mais detalhes, certo? Então vamos lá. Qual que é o segredo do vibrato? O vibrato, o nosso dedilhado, ele é isso aqui, certo? Trabalha com ele aqui. Então o vibrato vai ter isso aqui, ó. Essa quebradura aqui, ó. Então tô quebrando isso, ó. É um exercício lento. Tá. Outro dedo é a mesma coisa, ó. Tá. O terceiro é a mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui, ó. Depois, só que assim, além desse movimento, tu vai movimentar também o braço para ajudar na vibração. Então, no lento, tu vai treinar somente o dedo, ó. O que é o vibrato? O vibrato é uma frequência de meio tom ali, de uma nota e outra. Tá? Então ela vai desafinar e afinar, desafinar e afinar, desafinar e afinar. Sempre para baixo e para frente. Entendeu? Então, o vibrato é uma desafinação. Tá? Então, só vou te trazer isso e faça esse exercício lento. Quebrando o dedo aqui, certo? Certo? Então, ó. E faça bem lento. E aí, tu vai treinar bastante. Agora, eu vou passar para vocês quando fazer. Porque eu vejo que tem irmãos que tocam assim, ó. O que eu falo para vocês? Tá certo?
eu acho que para tocar numa orquestra isso não é legal. Se você for tocar sozinho e tiver habilidade para isso, faça, é legal, bonito. Eu, na minha opinião, acho legal. Mas numa orquestra, lembrando que o vibrato é uma frequência. E quando você fala de frequência, você sabe que o vibrato ele vai desafinar e afinar, desafinar e afinar, desafinar e afinar. Então, quanto mais rápido, desafina rápido. Desafina e afina, desafina e afina. Então, lembra disso, tá? Que quando você está fazendo o vibrato, está desafinando e afinando. E quando você toca todas as notas vibrando, com a orquestra não vai combinar. Vai ficar um negócio para quem está ouvindo e para quem está tocando do seu lado ali vai entender que, pô, peraí, não tá legal. O vibrato na orquestra é acabamento. No final nas notas longas, vamos dizer assim, acima de 2 tempos. Certo? Nós vamos pegar o hino 454. Aqui é a nota solta. Então, notas longas faz o acabamento, mas nunca já faz o acabamento no início, faz no final. Então, você terminou a nota lá, um exemplo. Pega ela firme e depois você vibra. Então, entendeu? O início da nota longa, o primeiro tempo ali é sem vibrato. Os próximos tempos podem vibrar, que daí dá um acabamento bonito. Então essa é a dica que vai para vibrato. Lembrando que eu vou trazer mais conteúdo sobre vibrato, porque tem bastante técnica para a gente trabalhar sobre vibrato, certo? Mas se você gosta de fazer vibrato, faça só em notas longas, porque no meio da orquestra ali dá um negócio muito ruim, certo? Ainda mais para quem está do lado ali. Cuida com vibrato, tá? Meus alunos, eu faço o quê? Tem alunos que querem vibrar até no método, tá? Então, eu falo primeiro, tem uma base da primeira posição boa, depois tu começa a pensar em vibrar. Então vamos lá, agora a gente vai tocar no 4, 5, 4. Mas antes de tudo, eu quero passar para vocês aqui como se fazer uma ligadura bem feita, tá? Porque é um momento que aqui nesse hino a gente tem 2 ligaduras que tem que se fazer para dar ali a melodia do hino da forma que pede o inário, certo? Então, como que funciona uma ligadura, tá? Às vezes eu vejo ligadura de irmãos que fazem assim. Essa paradinha não é o certo. Então, eu vou fazer uma ligadura. Entendeu? É ligadura sem mostrar que você está tocando a corda. É ligadura. Ligadura é som ligado. Então, como você vai fazer? É soar uma nota só com notas diferentes. Então, vai fazer. Fiz 3 notas ligadas. Então, por quê? Mas numa arcada só e como se fosse uma nota só. Então, não pode... agora eu lembrei da palavra que eu ia falar. Sem destacar a nota. Certo? Então, você vai tocar lá, não faz isso aqui. Não. A ligadura é... Lembrando que eu estou dando exemplo. No inário vai pedir só lá na segunda pentagrama, certo? No último compasso da terceira pentagrama e no segundo compasso da terceira pentagrama. A segunda pentagrama é no último compasso, na terceira é no segundo compasso, certo? Então eu vou tocar o hino inteiro. Acompanhe aqui, eu vou deixar para vocês o dedilhado certinho do hino. Aqui só vai ter o Fá sustenido, tá? Bem tranquilo ali. E o Fá sustenido que a gente vai usar aqui é na corda Ré, o segundo dedo descolado do Mi. Então vai ter que deixar um espaço aqui entre o Mi e o Fá, de meio tom, certo? Então, Mi, Fá sustenido. Esse é o Fá que tu vai usar para tocar o 454 e o restante é tudo natural, certinho? Então vamos lá. Me acompanha também no dedilhado, eu vou executar eles para você agora, bem lento, tá? Mas eu não vou explicar agora no meio do hino, eu só vou tocar e tu toca junto. E acompanha que eu vou deixar para vocês aqui o dedilhado certinho, beleza? Então vamos lá, vou tocar ele agora.
esse foi no 454, toca lento e lembra do vibrato. Quando eu terminei o hino ali, vocês viram, eu fiz aqui, ó. Vibrato no final, certo? Começa a nota sempre fixa, sem vibrato. No final faz o vibrato ali, certinho? Então, executa esse hino, pratica junto comigo ali para tu ficar bem afinadinho. Então, nessa aula a gente abordou 6 temas, certo? Então foi lá como afinar o violino, a escala de Mi, técnica de arco ali com staccato, exercício de vibrato, exercício para ligadura e o hino 454, certo? Então tudo isso a gente aprendeu nessa aula. E para a próxima aula agora, a gente vai mostrar a nossa plataforma e o nosso curso interno de violino, para vocês aprenderem sem sair de casa, certo? Então fique ligado nos próximos vídeos que a gente vai trazer para vocês, já é um curso de violino.